Essa é uma visita à exposição da Rosângela Renaud, necessariamente superficial, porque ela é tão vasta que você tem que passar muito tempo aqui para perceber a riqueza. E começa essa grande série desses vermelhos, que são os trabalhos que eu mais conhecia dela, né? Onde você tem essas imagens que praticamente se dissolvem atrás de uma névoa vermelha, que quando você se afasta, você mal percebe a imagem, como se ela fosse um vulto, né? Uma coisa que tem muito aqui na exposição toda é, como nesse caso aqui, esse espelho côncavo, com uma distância focal tal, que quando você se aproxima, só que ele inverte e você vê a sua imagem. Mas, naturalmente, nas bordas, fazendo todo esse efeito. E aí, continuando aqui, nós temos toda essa parede imensa com esses trabalhos. Este outro trabalho aqui, que chama-se Apagamentos, é uma série de 2004-2005, onde, se não me falha a memória, são fotos de lugares onde ocorreram homicídios ou mortes, né? Então você tem sempre um corpo aqui, e esses detalhes da região que mostram um pouco da situação, do entorno ali, do que tem naquele lugar, e passam do plano geral para o detalhe. E aqui de novo um outro ponto de vista da pessoa morta no chão, e são montados com molduras de slides de diversos formatos, que é uma coisa que remete a uma fotografia ainda analógica, né? Aqui, por exemplo, nesse caso, né, você tem uma imagem toda com vários slides. Você dificilmente tem uma imagem que mostre só uma coisa. Aqui no caso tem dele, né? Então é um grande painel que é um caleidoscópio que mostra muita coisa, mas não conclui nada. Aqui tem uma outra da série, né? Você vê aquele móvel ali, aquela cômoda na sala. Aí você vai vendo detalhes, uma arma no chão. E tem toda uma narrativa que é um pouco como se fosse uma metáfora da vida, né? Que é toda fracionada, né? Da memória, que se compõe de tantos pequenos fragmentos. Aqui, de novo, uma outra dessa série, que dá para você passar um tempo enorme, né? Assim, observando essas situações. Aqui, por exemplo, domina nessa composição esse personagem que está deitado na cama, e aí um detalhe da pele com um buraco, com uma ulceração no braço, então os pés, uma narrativa opaca, né? Uma narrativa que subtrai ao invés de adicionar, né? Aqui ela, por exemplo, trabalha muito com esses escritos, né, em alto relevo, em baixo relevo, em diversos tipos de materiais, né? E esse trabalho que chama Aucune Bête au Monde, né, nenhuma besta no mundo, onde ela pega esse livro e pinta à mão esses personagens, fazendo com que eles virem uma espécie de silhueta cinza, né? E também tira a legibilidade de novo daquilo que está acontecendo, né? Então é um trabalho que nos coloca de frente à memória, mas também de frente aos limites da imagem e da representação, né? Essa sala aqui tem esses dois totens e essas imagens que se movem de vez em quando um pouquinho, oscilam. E tem essa deformação radial, né? Que as bordas ficam sempre meio que puxadas. E aí vai passando de uma que se move, as outras estão paradas e de repente começa a mexer um outro lado. E você percebe nisso assim um pouco da
uma ideia de impermanência, né? Uma ideia de algo que parece que está fixo, mas não está, e que se manifesta de uma maneira também um pouco como os painéis da série vermelha, né? Quase como se fossem espectros, né? Fantasmas. Aí a gente passa por uma outra sala, tem essa enorme parede, onde tem 3 sequências de 9 retratos, que chama-se 2 lições de realismo fantástico. Essa grande parede aqui. E aqui, esse trabalho muito interessante, que chama-se O Cidadão Sem Qualidade, onde ela percebeu que, vendo negativos e fotógrafos que faziam retratos, né, esses fotógrafos, alguns negativos, eles riscavam com a unha a emoção ainda mole, né, da revelação, para inutilizar, porque alguma característica técnica eles achavam que não servia para retrato. E ela fala a respeito desse trabalho, pois aqui tem vários textos, né, em baixo relevo. Vejam bem como essa questão da dificuldade de leitura é quase que constante, né, no trabalho dela. Nesse caso aqui, toda essa área aqui é muito política, né, e que lembra muito o andar térreo lá embaixo, que era o ex-Departamento de Ordem Política e Social da época da ditadura. Aqui um trabalho interessante que fala dessa língua, né, das Ilhas Canárias, que é feita de assobios para resistir, para criar uma forma de comunicação que os espanhóis, que eram os invasores, não entendiam, né? Continuando aqui, nós temos uma série de retratos pintados por diversos mestres de coloração à mão, né, de colorir imagens, como se fazia uma época, né, quando era preto e branco, as imagens eram coloridas manualmente, pintando. Seres Notáveis do Mundo, que é 2014-2021, que é feita a partir de imagens, uma coleção de bustos de gesso, né, do Museu Canário de Antropologia. Vejam bem como aqui também essas imagens têm um caráter quase que de uma textura, de alguma coisa que se sobrepõe a elas. Elas estão como que imersas num outro universo. Essa sala é muito grande. Aqui tem todo um trabalho que ela fez durante uma estada em Colônia, né? Cidade de Colônia, na Alemanha, onde tem essa famosa água de Colônia, que é um perfume conhecido no mundo inteiro. Então aqui tem uma espécie de mapa mundi, né? Que é América, África, Ásia, feita de garrafinhas de água de Colônia, das mais diversas proporções, tamanhos, desenhos, que fala um pouco do que é a autenticidade, né? Aqui tem um trabalho muito interessante, que são nomes projetados numa pequena tela com uma haste, né? Não sei exatamente de onde são esses nomes, que aqui não está explicado, mas é muito curioso. Dá uma ideia de uma coisa de comunidade e tal, né? Feijãozinho, peixe, pretinho, defeito, Grace, gringa, Diquinho, Pedrinho maluco, e aí por diante. Esse aqui é um outro trabalho dela, que chama-se Três Buracos, né, de 1998, e que está entre essa projeção aqui na pequena tela e um outro trabalho de vídeo. Tem muito vídeo na exposição, né? Esse vídeo aqui, por exemplo, são só textos
que falam, que chama-se Vera Cruz, né? Os vídeos têm essa questão de terem um tempo para você poder apreciar. Aqui é a sala onde nós estivemos antes, e aqui é uma instalação de vídeo, onde você tem a projeção de diversos textos. E esses textos estão nas paredes, no teto, né? E a luz da sala muda. Então, de repente, bem claro, ó, aí você fica quase cego, e depois você começa a ler com muita dificuldade, porque antes você tinha um negativo. Vejam bem, a alusão sempre à fotografia, né? Você tinha um negativo e agora você tem uma imagem que é uma projeção muito suave, assim, né? Desse texto em amarelo sobre amarelo. Voltando aqui ao nosso percurso, de novo um outro espelho, brincando com o nome, né? O mito, né? O primeiro era mito, esse aqui é Me Too, em inglês, Me Too. Esta série aqui de trabalhos é muito interessante, porque ela pega e cobre parcialmente essas imagens com um papel que parece aqueles de álbum antigo, né? E aí põe uma lente que destaca um personagem desse grupo. E assim, esse discorrer contínuo, assim, né, de muitas imagens, né, de manifestações estudantis, né, aqui, no caso, né, aonde você vai percebendo alguns personagens através de lentes. Por exemplo, nesse caso aqui está fechado o obturador, né? Ali o outro personagem. E são uma série de painéis montados, sempre com esse tipo de ideia, né? Vejam só quantos são. E muito político também é essa sala aqui, que chama-se The Earth Summit, que mostra as fotos do corpo de um atentado falido durante o encontro no Rio 1992, né? E esse personagem que estava lá tentando colocar uma bomba e que acabou explodindo ele com a bomba, e o feitiço virou contra o feiticeiro e ficou mais uma mancha terrível na história do nosso país, né? Foi em 1992. Tem esse trabalho que chama-se Evaporação de Sentido, 1993-94, que são uma série de composições de imagens. Eu queria notar uma coisa importantíssima: todo o trabalho dela tem um acabamento absolutamente incrível. Aqui são uma série de tecidos, né, que tem até um movimento conforme você se aproxima, né? E são vários, né? Seria a entrada da exposição. Pequena Ecologia da Imagem, que é o nome de uma série que nós vamos ver daqui a pouco. E tem esse trabalho aqui interessante que chama-se A Imortalidade ao Nosso Alcance, que é um armário de remédios, né? Ou de coisas, comidas, uma série de coisas, onde a chave está aqui, escrito Imortalidade ao Nosso Alcance. Ou seja, aqui você tem o acesso à sua imortalidade, ao lado do texto da entrada. Esse é um vídeo muito interessante da instalação.
Espelho diário, chama-se esse trabalho. E como eu disse, tem muito vídeo aqui, né? Isso aqui é uma outra sala. José Ninguém é um sujeito como muitos outros. Não todos, é claro. O fato de chamar-se José Ninguém não significa, em hipótese alguma, que ele seja desprovido de algum valor para a sociedade. Apesar de saber que seu poder de decisão sobre sua própria existência depende de muitas instâncias, todas superiores a ele. Mas José Ninguém tem plena consciência de que goza das montanhas. Sem obter uma resposta conclusiva sobre qual tratamento será mais eficaz, José Ninguém recorre ao farmacêutico, que é categórico. Não posso opinar. Não faço diagnósticos. Estou aqui apenas para vender o que a indústria fornece. Não dará a cura e nem me responsabilizo pelos efeitos colaterais. Se você ainda tem dúvidas, procure outras opiniões. Busque outros métodos. Agora sim, a ciência lhe provoca um medo terrível. Lembrou-se das teorias conspiratórias, da polêmica sobre as vacinas, do retorno do terraplanismo, das pregações, um tal de pedir dinheiro. Acreditar em Deus não vai necessariamente fazê-lo sentir-se melhor. E por outro lado, questionar sua existência não vai torná-lo uma pessoa má. Assim, José Ninguém pensa em procurar outras drogas, por exemplo, aquelas que prometem o despertar para um mundo novo, a expansão da consciência, fazer uma longa viagem, sei lá para onde. Aí, José Ninguém se pergunta: alguém lhe disse? A gente continua essa incrível viagem aqui. Vocês podem ver que aqui tem rostos, né? A Bela e a Fera. E aqui essa série que chama-se Anticinema, aqui de 1989, né? A Fugitiva, Toccata e Fuga. Esse aqui é ótimo. Sonora, A Deusa da Fortuna. Uma Notícia, A Espera, que me lembra o livro do Roland Barthes, né? Fragmentos do Discurso Amoroso. E aqui nesse espelho, talvez esteja um bom resumo de toda a exposição. Não é nada disso que você está pensando. O que é então? Essa exposição é uma coleção de paradoxos. Aqui uma série de fotos de artesãs da Rocinha que trouxeram imagens da família. Depois vocês vão ver tudo. Espero que vocês venham, quem puder. Sou vasto, contenho multidões. Esse espelho aqui, que é um espelho convexo. E aqui uma série de imagens feitas com a retícula aumentada, né? Como se fossem imagens de jornal, de revista, né? Assim, aumentadas enormemente, né? Onde a gente percebe de longe uma leitura melhor e vai chegando perto e vai tendo só essa dissolução da imagem, né? Então aqui está de novo o trabalho dela, né? Que é uma imagem que ela aparece e desaparece, ela mostra, ela se mostra, ela não se mostra. Aqui também, ó, uma leitura tão sutil que, nesses painéis metálicos, que é quase imperceptível, né? Isso é muito interessante, que é um trabalho chamado Amnésia, né? A Identidade em Jogo, que são mais ou menos 3.000 negativas, onde você vê de topo, com uma luz que está atrás, essas figuras projetadas, né? Essa ideia da fotografia que revela, né, no trabalho da Rosângela Renaud, é uma fotografia que ela não revela, ela revela a impossibilidade de se revelar qualquer coisa. Esse é um trabalho feito com filmes 35mm, né, que são colocados aqui formando esses desenhos, né? Muito interessante, muito sugestivo, né? Interessante como ela trabalha também o material fotográfico plasticamente, né? Vejam aqui, ó. E aqui é um painel estofado com essas imagens que são cegadas, né? Elas praticamente são imagens de cartões
fotógrafos, né? Como se fazia antigamente, tem aqui a assinatura, uma borda desenhada, mas elas estão todas pintadas de preto e chama-se Parede Cega. E aquele outro trabalho dos filmes chama-se Círculos Viciosos, 472 casamentos cubanos de 1995. E finalmente a gente chega aqui, terminando esse passeio, na série que dá nome à exposição, que chama-se Pequena Ecologia da Imagem, de 1988. E onde ela tem imagens com textos, né? Essa daqui é Sonho com Suspeitas, Erro de Acordância, Estado de Exceção, Adeus às Armas, e vai por aí afora. Essa exposição reúne 35 anos de trabalho, né, da Rosângela Renault, e é uma exposição absolutamente imperdível, porque ela fala da fotografia com a maior liberdade possível, né? E demolindo já esse conceito de autoria, porque boa parte dessas imagens que estão aqui, a maioria delas não é feita por ela, não se considera uma fotógrafa, mas uma artista que trabalha com a fotografia. E aqui tem essas imagens com sons, que são uma espécie de porta-retratos com a imagem fixa, mas com movimento, que são de 2006. E aqui são também da série Anticinema. O princípio do cinema, né? Esse aqui é um toca-discos, onde você, movimentando a imagem, provavelmente você vai ver um movimento. Aqui também tem um disco, né? E assim, eu convido vocês a virem, a comparecerem, a passarem um tempo aqui, vendo esse trabalho fantástico, magnífico, da Rosângela Renault. A imagem profunda, todas as possibilidades da imagem, até a imagem que vira texto, né? A história do vídeo, a história da fotografia, a história de uma pequena ecologia da imagem.